Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do Poison Books. Meu nome é Úrsula e hoje eu vim aqui falar sobre alguns livros de terror de não ficção. Mas o que seriam livros de terror de não ficção? São livros com casos ou histórias reais. Normalmente os livros de não ficção não têm aquele mesmo estilo de narrativa que nós estamos acostumados com os livros de ficção. A maioria deles funciona como relatos e reuniões de documentos de casos que aconteceram e seria mais como livros informativos do que realmente livros para entretenimento. Queria deixar claro que todos os livros que eu vou mostrar são da Dark Side Books, não porque eles sejam os únicos a publicar livros nesse estilo, mas porque todos que eu li até hoje são deles. Antes de começar, é claro, caso você tenha interesse em comprar algum desses livros, eu vou deixar o link da Amazon aqui na descrição e comprando por esse link você ajuda muito o canal a crescer, então não deixe de dar uma olhada aqui embaixo. Mas vamos lá! Para abrir o vídeo, eu gostaria de falar da coleção Crime Scene da Dark Side, que é uma coleção de livros atualmente composta por 10 títulos, que na verdade são 9 porque um deles é uma edição comemorativa de outros 2. E essa coleção é uma coleção que trata de crimes, assassinos e casos reais, estudos de casos reais, e é muitíssimo interessante para quem se interessa por esse tipo de livro. O primeiro deles, na minha opinião, é o clássico da Crime Scene. Eu acho que inclusive foi o primeiro livro dessa coleção. E é uma leitura obrigatória caso você queira se aventurar nesse mundo de crimes e casos reais, que é Serial Killers: Anatomia do Mal. Esse livro é basicamente uma enciclopédia sobre serial killers. Não é nem um livro para você ler todo de uma vez, porque ele acaba sendo um pouco maçante. É um livro muito mais informativo e é um livro que você pode ler de acordo com a parte que você quiser conhecer no momento. Como vocês podem ver, ele tem várias subdivisões. Dentro de cada subdivisão nós temos um assunto principal. Por exemplo, motivos pelos quais os serial killers matam. E aí dentro dessa subcategoria nós temos vários tópicos. Tem uma parte também que conta alguns casos de serial killers muito famosos. Enfim, esse livro aqui tem tudo que você pode imaginar, sem exceções. Então é uma ótima forma de você começar a sua biblioteca de livros de terror de não ficção na sua casa. Em seguida, para quem é viciado em internet, nós temos aqui um livro que pode ser bem assustador, que é socialkillers.com, Amigos Virtuais Assassinos Reais. Esse livro, diferente do outro, ele não funciona tanto como uma enciclopédia. Apesar de ser muito informativo, ele pode ser levado mais para o entretenimento. O livro vai reunir vários casos de crimes que aconteceram, tendo a internet como facilitador. Então tem muita coisa bizarra aqui. E por ser um livro com crimes que, de alguma forma, se tornaram reais através da internet, isso acaba sendo um pouco assustador por ser tão próximo de nós, que estamos sempre em contato com a internet de diferentes maneiras. Eu admito que fiquei um pouco aflita com alguns casos e um pouco nervosa também. Agora, o último livro da coleção Crime Scene que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês é o Casos de Família, da Ilana Kazoy. Eu não vou me aprofundar muito nesse livro porque eu ainda não terminei de ler, eu admito que eu li só algumas partes. Mas aqui nós vamos ter os arquivos de 2 casos muito famosos que aconteceram aqui no Brasil, que envolveram família, que foram os casos Richthofen e Nardoni. A Ilana Kazoy é uma criminóloga muito reconhecida e nesse livro aqui ela vai utilizar muito do que estava em seu caderno durante o andamento desses casos e vai fazer com que o leitor se sinta exatamente no meio das investigações. O livro está bem grandinho e tem muita informação legal aqui, então recomendo. Agora, saindo da coleção Crime Scene, eu vou falar de mais 2 livros, na verdade 3, mas principalmente 2, que são de não ficção, mas que envolvem casos sobrenaturais. O primeiro é Exorcismo, do Thomas B. Allen, que é nada mais nada menos que os relatos da história real que inspirou William Peter Blatty a escrever O Exorcista. Sim, pra quem não sabe, existiu um caso de exorcismo com um garoto, não era uma menina, que foi um exorcismo bem complicado, foi uma história bem complicada, e esse caso foi o que inspirou o autor a escrever a grandiosa obra O Exorcista, que é famosa até hoje, principalmente depois do filme, que é um clássico do terror, e acho que sempre vai ser. Esse livro vai documentar o caso dia após dia, e é muitíssimo interessante para quem se interessa por exorcismos reais e esses casos que realmente aconteceram. Outro livro que eu tenho pra mostrar é 1977, Enfield, que é, assim como todos os outros que eu mostrei aqui, uma reunião de relatos e documentos
sobre o que aconteceu neste caso aqui. Pra quem não sabe, o caso Enfield foi um dos mais famosos casos de poltergeist que existiram, inclusive inspirou o próprio filme Poltergeist, e também é o caso principal do filme Invocação do Mal 2. Eu admito que esse livro aqui foi um pouco maçante pra mim, eu até falei isso na resenha, mas foi porque eu li em uma época que eu não estava no momento para ler livro de não ficção. Porque algo que eu tenho que deixar claro aqui pra vocês é que os livros de não ficção, eles não fluem como os livros de ficção. Eles são formados de relatos, então muitas vezes pode ser repetitivo, porque uma história real não acontece como na ficção, não é uma explosão de acontecimentos o tempo inteiro. Então ele é sim mais lento, em algumas partes pode ser um pouco mais cansativo, mas é o retrato de uma realidade que aconteceu em algum momento da história. Então isso que é o interessante, e essa é a graça de você ler um livro nesse estilo. E eu vou só mencionar aqui um livro porque eu não li ainda, então também não posso indicar pra vocês, mas tem esse novo livro, é de Lorraine Warren, Lugar Sombrio, que já é na verdade a segunda publicação da Dark Side sobre o casal Warren, e vai falar sobre um dos casos que eles investigaram. Então se você se interessa pelas histórias do casal, você pode procurar esse livro ou o outro que eles também publicaram algum tempo atrás. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham se interessado por esses livros também. Se gostaram, é claro, não deixem de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo.